Você trabalha muito, tenta levar o seu negócio para frente, mas sente que a coisa não anda. Eu detesto te informar, mas isso não tem a ver com você. Isso pode ser uma falta de sistema que você não tem aplicado no seu negócio. Isso já aconteceu muito comigo, as coisas não andavam e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais foram os passos que eu tomei e que eu tomo até hoje para que o meu negócio flua. E eu tive que usar um sistema para que isso acontecesse. Então eu vou dar alguns passos aqui que eu separei para você. Então fica aqui nesse vídeo. A maior mentira que te contaram foi que a motivação vai fazer com que o seu negócio cresça. O que acontece com a motivação? Quando eu falo assim para as pessoas, não tenha motivação. Você precisa de sistema. Porque a motivação é como quando você abre uma Coca-Cola, um refrigerante. Você abre o gás e sai. A motivação não é todo dia que a gente tem. Se você, por exemplo, teve um final de semana movimentado e você chega na segunda, você tem que trabalhar e você não tem um sistema, a maioria das pessoas não tem motivação. Você, 8 horas da manhã, acordar para trabalhar, não é sempre que você vai acordar sorrindo. E isso, o sistema ajuda muito. Às vezes a gente fica perdido, não sabe de onde começar. E a motivação, na maior parte a gente não tem, porque coisas acontecem, o governo lança uma nova tarifa, a gente se desanima, ou acontece alguma coisa na nossa família, ou dentro da nossa empresa, a gente, para quem já é empresário, que tem uma empresa, seja de porte médio, porte grande, ou seja uma empresa que está começando, você de repente tem problema com funcionário, tem problema na parte de recursos humanos, você tem problema nas vendas, e isso mina a sua motivação. E como você faz para continuar? Eu vejo muitas empresas quebrando, inclusive são dados do Sebrae, por falta de sistema, por falta de uma análise de mercado, falta de conhecimento, falta de sistema mesmo, de como fazer para que o negócio ele flua em vários departamentos. O sistema ele vai colaborar para que você tenha uma continuidade no seu trabalho, para que você não morra na praia se você tem um dia que você está desanimado. A gente não pode depender de humor. Você vai pegar Mark Zuckerberg, você pega grandes nomes, Warren Buffett, eles não ficam preocupados, eles não ficam pensando assim, ai meu Deus, hoje eu não estou motivado. Eles vão e fazem acontecer. Os grandes players, eles não ficam esperando a motivação, eles têm disciplina. A emoção vai oscilar e a energia vai acabar. E aí eu vou falar uma coisa importante: metas não sustentam um negócio a longo prazo. Porque a meta é aonde você quer chegar, você tem que ter um como chegar. Você tem que ter uma forma, um método que ele está contido num sistema. Você tem que criar sistemas e dentro desse sistema você tem que criar um método. Você tem que testar um método que funcione para o seu negócio. E não é tão simples assim. A gente tem que trabalhar esse sistema de uma forma que ela seja coerente com o nosso negócio. Vocês percebem que motivação não te leva a lugar nenhum se você não tiver um sistema? E aí eu coloquei aqui uma coisa muito importante. Coloquei muita coisa aqui, tô até me perdendo. Aí eu cito aqui, né? Eu até coloquei aqui o que o James Clear fala, ele que tem uma obra que é Hábitos Atômicos, ele vai falar que você não se eleva ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. E ele vai explicar que resultados são consequências de hábitos estruturados. Se você não tem um hábito estruturado, um como, você não vai chegar no lugar que você quer chegar. Você não vai chegar a ter os resultados que você quer chegar, as metas que você estabeleceu na sua vida, nos seus negócios. E porque desejo por desejo, eu tô empolgada, eu vejo muita gente quando eu converso na minha cidade, na minha região, a pessoa fala assim, eu vou começar um negócio, eu tô super animada. Eu falo assim, mas você criou um sistema? Aí a pessoa fala, sistema? Ela fala assim, não, a gente vai fazendo. E aí você vê que a pessoa não tem sistema, ela não tem
um passo a passo e realmente o negócio acaba fechando. Eu vejo muita gente fazendo isso, muita gente que quebrou com negócios que eram super interessantes, que poderiam ter. Eu tive, por exemplo, uma pessoa que estudou comigo na minha primeira faculdade e ele tinha um negócio e ele simplesmente não tinha uma metodologia, ele não tinha um sistema firme, forte, bem estruturado. E entraram outras empresas concorrentes, essas empresas modernizaram, elas mudaram a forma de abordar o cliente, até nessa questão de fechamento de vendas, e ele acabou perdendo o negócio. O negócio, ele foi o primeiro a construir esse negócio na minha cidade e ele acabou falindo. E essas pessoas, esses concorrentes, eles continuaram. Porque esses concorrentes tiveram e têm métodos, eles têm sistema, eles criaram um sistema e eles têm um método que eles seguem. Claro que eles foram revisando, que é uma coisa muito importante, a gente tem que revisar. Nós vamos ver aqui que eu também coloquei o passo de você revisar. Isso é muito importante, você tem que saber o que está dando certo, o que não está dando certo e mudar. Você pode criar um sistema nesse momento, mas você não precisa seguir com esse sistema. E aí eu falei da questão da meta, do sistema. Metas são como uma bússola, sistemas são o carro. A meta vai te mostrar onde você quer chegar. O carro vai te mostrar como. E esse carro é importante. Se esse carro não tiver pneu, se o pneu estiver furado, você vai demorar muito para chegar. Então você tem que criar um sistema forte, você tem que ter um carro bom para você chegar nesse lugar. Sem sistema você vai ter uma frustração muito grande no seu caminho. Você vai se frustrar e você vai perder energia e isso vai minar toda a sua vontade de fazer as coisas acontecerem. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque uma grande empresa, ela tem por trás dela uma pessoa. E essas pessoas, esses grandes players, esses grandes CEOs, eles não ficam pensando na motivação. Eles têm um sistema, porque eles são seres humanos, eles entendem que se eles não tiverem um sistema, eles vão realmente morrer na praia. Eles não vão conseguir cumprir a agenda deles no mercado, eles não vão conseguir cumprir as metas, eles não vão conseguir bater metas. E o sistema ele não pode ser questionado, ele tem que ser um Fordismo. Sabe aquele Fordismo? É bem isso. Eu trabalho muito isso, eu sou criadora de conteúdo e eu tenho usado o Fordismo. Eu criei um sistema, eu sigo esse sistema e esse sistema tem feito os meus negócios, não só a criação de conteúdo, eu tenho outros negócios também, a seguirem. Então, se vocês não fizerem um sistema, vocês não vão conseguir, vocês vão quebrar. Isso é muito importante, a gente tem que ter muito esse cuidado. É aquela questão assim, eu quero emagrecer, mas o que você está fazendo para emagrecer? Qual é o sistema que você está criando? Você tem aquele sistema, você está fazendo dieta carnívora, você está indo na academia, você criou um sistema de como você vai treinar e combinar essa alimentação. É mais ou menos isso. Quando as pessoas querem emagrecer, às vezes elas não conseguem porque elas não criaram um sistema. Hoje eu estou cortando isso, amanhã eu como aquilo. Aí tem pico de insulina. É a mesma coisa. Eu não criei um sistema de como fechar as vendas. Eu gero leads, por exemplo, para quem é produtor, gero leads, ou tem uma empresa, gero leads, eu tenho os contatos. Só que eu não tenho uma equipe, se eu não sou capaz, eu não tenho muito conhecimento de venda, eu não tenho uma equipe que tenha conhecimento de vendas para fechar o negócio. E aí essas vendas, elas ficam na mesa, elas não geram, você não tem um resultado nisso, porque você não teve um sistema completo que te ajudasse a fechar as vendas. Chegasse no ponto final e você não tem um processo ao longo desse caminho para criar fidelidade com esse cliente. E aí, aquela pergunta que eu faço, mas o que exatamente você faz na segunda-feira às 8 horas quando está cansado? A gente tem que se perguntar isso. Eu tenho um sistema forte para que eu acorde a segunda-feira, 8 horas da manhã, que eu comecei a falar a respeito disso, desse vídeo, e faça as coisas acontecerem.
Eu tenho um processo, eu tenho uma estruturação do que eu vou fazer no meu dia a dia, uma estrutura forte. Por exemplo, eu crio conteúdos, eu tenho um cronograma de quando eu vou fazer o roteiro, de quando eu vou gravar e quando eu vou editar, se eu não tenho edição, se eu estou começando o meu negócio, para quem está começando a criar conteúdo na internet e às vezes não tem dinheiro nesse começo para pagar um editor. Quando eu faço isso, eu tenho, ou é tudo jogado, eu gravo quando eu estou com vontade. Gente, a gente tem que ter sistema até no que a gente vai vestir. Tem gente, por exemplo, se você pega Steve Jobs, ele usava sempre calça jeans e camiseta preta. Por quê? Porque ele não queria perder tempo com o que ele ia vestir para falar, para trabalhar, para fazer as coisas, para dar as palestras dele. Vocês podem ver, ele estava sempre de calça jeans e camiseta preta. Às vezes eu estou assistindo podcasts, eu vejo vários podcasts que os entrevistadores, eles são os donos do podcast, eles estão com a blusa preta. Eu falo assim, gente, que sacada, legal. Hoje, por exemplo, é um dia que eu estou gravando, eu estou na correria. E eu tenho um sistema, mas eu tenho outros negócios. E para me encaixar, eu coloquei roupa preta. Então, ficou mais fácil para mim. Para as mulheres é mais complicado, tem a questão do capital visual, e que isso comunica também. Mas você tem que ter um sistema, você não pode perder tempo com isso. É Fordismo. Se você quer ter consistência, você tem que ter um sistema que vai ser automático, que você vai conseguir colocar as coisas para frente. E por que a vontade não funciona? Eu coloquei isso porque, assim, isso foi o que me travou muito tempo nos meus negócios. Tudo que eu tô falando para vocês, gente, eu já apliquei e aplico nos meus negócios. Por que a vontade não funciona? Porque tem uma questão que a gente chama de fadiga decisória. Se eu não tenho um sistema, se eu não tenho um método pré-estabelecido para eu acordar e fazer aquilo durante a minha semana. Se você cria um cronograma semanal, você cria um cronograma mensal, se eu não sigo aquela cartilinha bonitinha, eu vou ter uma fadiga decisória, eu vou perder tempo com isso. Porque eu tô, sabe, eu não sei qual caminho que eu tomo, eu vou fazer isso, aí amanhã eu faço aquilo, e aí eu não tenho consistência, eu vou ter uma resistência emocional, porque eu não vou fazer. Eu vou sentar, eu vou ficar procrastinando, eu vou ter uma autossabotagem, eu vou me autossabotar, eu não vou pôr as coisas para frente, eu não vou pôr meus planos para frente. Sabe aquele negócio quando você vai às vezes comprar alguma coisa, você vê que às vezes o estabelecimento está fechado. Já aconteceu, na minha cidade tem muito isso. Você entra, você vai, né, no lugar, o estabelecimento está fechado. Aí você fala assim, mas nossa, 10 horas da manhã a pessoa está fechada? Aí ela não tem hora para abrir o negócio dela. O cliente vai voltar? Ele não vai voltar, porque se também a gente vive numa vida corrida e a gente conta com que aquela empresa esteja aberta naquele horário, olha, é uma coisa simples, gente. Sabe aquela loja que você, por exemplo, tem gente que entra 9 horas da manhã no trabalho e tem que passar 9 horas para comprar alguma coisa e ela passa na loja, a loja abre 9h10, 9h15. Isso também é um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença. Você vai voltar, se você tem que entrar 9 horas da manhã, você não vai voltar para comprar. Você vai querer comprar pela internet. Porque chega, você marca o horário lá, tem um lugar que dá oportunidade para você marcar o dia, o horário que vai chegar, você acompanha no celular. Você não vai mais nem voltar naquela loja. Então a gente tem que ter sistema é muito importante. E essa questão da vontade, ela não funciona porque se eu tenho uma loja física e eu não tenho vontade naquele dia, eu vou abrir a loja, eu vou chegar 10 horas da manhã. Porque eu vou falar assim, mas aconteceu, sei lá, eu tive um problema, aconteceu tal coisa. E aí eu não vou abrir a loja naquele horário, eu vou chegar às 11 horas da manhã para abrir a loja, que abre 9 horas, que na minha cidade abre 9 horas. Eu não sei se na cidade, quem está me ouvindo agora, abre mais cedo. Sabe, essas questões são muito importantes, até isso a gente tem que definir. A gente tem que definir, gente, o nosso café da manhã. Você tem que ter definido isso, independente se você está fazendo dieta ou não. Você tem que definir o que você vai comer, o que você não vai comer naquele dia.
e deixar tudo pronto, né? Se você pensar, abrir a geladeira, só o simples fato de você abrir a geladeira e ficar pensando o que você vai pegar para comer, pronto, você já perdeu tempo aí. Ah, Rita, mas a gente não pode viver assim. Gente, é o que é. A vida é assim. E a gente tem aquela questão, decidir cansa. Eliminar decisões que não precisaríamos ter ao longo do nosso dia é excelente, porque a nossa energia ela é finita. Se você fica perdendo tempo inventando roda com coisa que não importa, sabe? Eu vou criar conteúdo, mas primeiro eu preciso arrumar aqui meu escritório, não posso deixar um livro aqui ficar fora do lugar, porque o que as pessoas vão pensar? Gente, você já perdeu tempo. Então, os sistemas, eles vão eliminar essas decisões que não são tão importantes e vão te ajudar a tomar decisões que são realmente importantes. Aí a gente lembra Steve Jobs, da calça preta e da calça jeans e da camiseta preta, camiseta basiquinha preta. E aí eu coloquei aqui os pilares de qualquer sistema, porque são os pilares que eu uso, a questão do gatilho. O que inicia o comportamento? Eu acordo, eu abro meu note, aí eu olho o Instagram e fico rolando o feed. Ou eu vou lá e abro a geladeira e vou ver o que tem, fico lá olhando, esperando, sei lá, brotar. Né? Eu falo assim, você fica olhando lá, esperando brotar alguma coisa que você nem sabe o que você quer comer. E você fica lá meia hora com a carona lá na geladeira. Isso lembra alguma coisa? Então, o que a gente faz? A gente tem que ter processo. Quando eu tenho processo, eu não tenho nada vago. Eu tenho tudo já descrito nas decisões que eu vou tomar no meu dia. Tudo já está certinho. Eu tenho que fazer isso, eu vou comer tal coisa, eu vou fazer isso. Tal. Rita, mas vai ficar muito automatizado. Vai, gente. Se você quer criar um negócio de sucesso, você tem que ter Fordismo. É tudo já pré-estabelecido. Já tem que ter lá tudo descritinho, bonitinho que você vai fazer. Senão você vai ficar meia hora lá olhando para a geladeira, esperando brotar alguma coisa lá. Ou você vai ficar esperando lá, sentado na mesa, o que eu vou comer, esperando brotar uma lá dos céus, entendeu? E aí depois e aí você outra coisa, para na frente do armário para ver o que você vai usar. Aí depois você vai fazer tal coisa, aí você não sabe para onde você vai fazer compra primeiro, você vai para a empresa primeiro. Olha lá, gente, já perdeu 3 horas. Se você estiver numa cidade pequena que não tem trânsito. Imagina se estiver numa cidade grande. Para você que cria conteúdo, já foi amanhã, já foi um momento produtivo. E aí eu gosto muito dessa frase, que inclusive essa frase fica aqui no meu escritório, até está aqui na minha agenda. Se você não consegue explicar o processo, você não tem um sistema. A gente tem que parar e refletir sobre essa frase. Uma outra coisa importante, o acompanhamento. Como você sabe o que você fez? Você cria checklist, você cria calendário, você tem um aplicativo que você anota tudo, você tem uma revisão semanal. A gente tem que revisar semanalmente o nosso negócio, a gente tem que ver o que deu certo, o que não deu certo. A gente tem que marcar o que a gente fez para saber o que a gente já fez. Tem gente que gosta de marcar isso no celular, tem gente que gosta... Gente, é uma coisa tão básica, mas as pessoas pecam. Às vezes eu converso com o cliente fala assim, peraí, deixa eu ver onde eu anotei. Eu falei, gente... Aí a pessoa fica meia hora para ver onde anotou. Eu tenho um caderninho, que eu gosto até... É um caderninho daqueles vermelhinhos que a gente compra em qualquer lugar, aquela coisa basiquinha, e eu tenho minha caneta que eu anoto. Meu marido ainda tira sarro de mim, porque ele anota tudo no celular, ele é bem mais modernizado assim, mais tecnológico que eu. Mas eu sou a moda antiga, e isso para mim funciona, é o meu sistema. É uma forma que eu uso, tá dentro do meu sistema na realidade. Eu tenho anotado e eu carrego em tudo quanto é lado que eu vou. Eu carrego na minha bolsa, eu carrego comigo, se eu estou em qualquer lugar eu carrego e eu fico seguindo aquilo lá. E claro que eu também anoto, eu tenho também cópia disso em outro lugar, mas é um jeito que eu gosto de fazer. Então crie o seu, você tem checklist, você tem calendário, eu tenho meu calendário, eu faço meu calendário, tem calendário semanal, tem calendário mensal e eu tenho calendário trimestral.
Como que você faz? Tem empresa que faz isso a longo prazo, faz de um ano, calendário de um ano, e aí a gente vai. E você cria o seu sistema, meu sistema é esse. Você de repente pode ter um sistema que seja às vezes melhor que o meu. Isso aqui é uma ideia que eu dou, tá, gente? Não precisa seguir assim, mas você tem que ter, sabe? E aí eu dou o exemplo prático, né? Sistema de saúde. Você tem horário fixo para comer? Como que você come? Você é daquelas pessoas que segue aquelas que come a cada 3 horas? Ou você é você é do sistema da dieta do jejum intermitente que faz alimento, você se alimenta na hora do almoço, você come, tem uma dieta carnívora? Na sua dieta, no seu processo, você come quanto? Você já anotou isso? Você treina? Isso é o processo. Você faz o registro semanal? Você se pesa semanalmente para ver, ou você tira suas medidas, né? Porque a gente não costuma ver muito por peso, porque se você faz academia, o músculo vai pesar mais. Qual que é o sistema que você utiliza? É isso que você tem que fazer nos seus negócios. É isso que você tem que fazer. Quanto que eu estou gerando de lead? Eu tenho uma planilha. Qual é a minha equipe de fechamento de vendas? Como que eu faço? Qual é o processo até eu fechar essas vendas? Como eu faço isso? Gente, isso, análise, eu analiso as métricas. Isso tudo é um sistema, está dentro do sistema. Você tem que ter isso. Você tem que ter um dia fixo. Se você cria conteúdo, você tem que ter dia fixo para as coisas. Eu tenho, por exemplo, um roteiro, eu tenho a gravação, o dia que eu gravo, eu tenho o dia que eu edito, e isso tem que ser, gente, isso aí tem que ser assim, britânico. E quais são os vídeos publicados, o que eles estão, o que as pessoas estão vendo mais, o que os seus clientes, as pessoas, o seu público está mais precisando. É sempre sobre o cliente e não sobre o seu ego. Você tem que tentar resolver o problema do seu cliente e só assim você vai ter sucesso. É sempre sobre o cliente, não sobre a sua vaidade. Métricas de vaidade não te levam a nada. Sistemas não mudam a sua vida de uma vez, eles mudam o seu padrão. Você cria um sistema e você vai mudando o seu padrão. E com isso, você vai atingindo as suas metas. Só que você tem que revisar, você tem que entender. E isso vai te ajudar a eliminar sua resistência emocional. Quanto menos decisões você tiver para resolver, porque você já tem um sistema, mais consistência você terá no seu trabalho. E mais vendas você fará, mais sucesso você terá, mais resultado você terá. Quanto menos emoção, mais execução. Você imagina se o Warren Buffett fosse pensar na emoção dele? Quantos empresários perdem família, morre parente, morrem entes queridos, ou a pessoa fale e ela continua mesmo assim. Faliu na empresa, mas começa do zero e continua. A gente vê, por exemplo, pessoas que saíram do zero, que tinham uma condição, viviam em lugar de risco, que não tinha oportunidades, as pessoas criaram oportunidades, por quê? Porque seguiram o sistema. E aí eu faço uma pergunta: o que hoje depende da sua força de vontade, de você estar bem, poderia ser automatizado, poderia virar algo automático? Então você tem que pensar nisso. Gente, quando eu comecei a pensar em sistema, até em questão de refeições, eu tive assim um salto de resultados muito grande, porque eu parei de pensar em tomada de decisões pequenas, micro tomadas de decisões, e comecei a tomar decisões que realmente importavam. Então, por exemplo, refeições prontas, eu até coloquei agenda fechada, os conteúdos em lote que eu comecei a fazer, né? Criar conteúdos, Fordismo mesmo, usar. E aí eu comecei a ter mais resultados, porque eu comecei a fazer mais, comecei a ter mais consistência. Isso começou a me ajudar em todos os meus negócios. E sistemas precisam de auditoria. Eu coloquei essa questão da auditoria, por quê? Porque a gente precisa revisar. Eu já falei aqui, você precisa revisar. Você quer revisar semanalmente, você quer revisar diariamente. Eu reviso semanalmente, eu vejo o que deu certo na semana
e reviso. Mas você, de repente, pode revisar diariamente também. No final do dia, você revisar o que funcionou, o que não funcionou, o que eu posso melhorar 1%. Se você tem uma empresa que você tem equipes, uma empresa grande, você fazer reuniões semanalmente ou mensalmente com essa equipe, saber o que deu certo, o que não deu certo. Ou você, por exemplo, analisar as métricas, se você é criador de conteúdo, se você está começando o seu negócio, você começou a criar conteúdo, é complicado quem está começando a criar conteúdo agora na internet, porque se você está começando e você está com o seu segundo, terceiro, quarto vídeo, você não vai ter muito resultado, as coisas começam a acontecer conforme você começa a criar conteúdo, você vai tendo mais visualizações, vai ter mais gente se aproximando, e o próprio, por exemplo, se você está fazendo aqui no canal do YouTube, ele vai começar a entregar para as pessoas que realmente são seu público. Isso demora um pouco até eles entender, até o YouTube entender para quem vai entregar. Isso não é só nessa rede social, são nas outras redes sociais também. E aí você também tem que ter nessa questão do sistema, quais são as redes sociais que você vai trabalhar todas, você vai focar mais em uma rede social, isso tudo está dentro do sistema. E isso demora, mas você pode não pensar assim, o que eu faço para melhorar 100% quando você está começando o negócio, mas o que eu posso melhorar 1%? O que eu posso fazer para melhorar que eu tenha leads? Como eu posso criar? Eu crio planilhas, eu crio um sistema de captura que eu vou ter lá o WhatsApp, que eu vou poder entrar em contato, que eu vou ter o número do WhatsApp, que eu vou ter o número do telefone, o número do celular, ou eu vou passar por e-mail para eu ter esse contato, para eu capturar esses leads, entendeu? Isso tudo está dentro do sistema. Alta performance é ajustar constantemente e não você tentar ter uma perfeição. Zig Ziglar, que é um teórico de negócios, ele fala que você não tem que ser ótimo para ter resultado, você tem que fazer as coisas para ter o resultado, para ser ótimo. Então, se você ficar pensando, eu tenho que ser ótimo primeiro, tenho que ter conteúdo, muito conhecimento primeiro, para ser excelente, para poder ter o resultado, não. Gente, você tem que começar, mesmo errando, para você conseguir ter resultado, para você ser ótimo, para você saber, para você acertar, para você entender como funciona o jogo. E se você não tem um sistema, você não sabe o que está funcionando. E você não sabe o que está errado. Então não tem como você melhorar. E aí uma outra coisa que pegava muito para mim nos meus negócios, a questão de ser muito frágil. Sistemas, eles vão melhorar com os erros. Eu, assim, errava e não dava certo. E eu falava assim, meu Deus, eu vou parar de fazer. Não deu certo. Aí entra aquela do desamparo, a ideia do desamparo aprendido, que eu já falei em outros vídeos do meu canal, que porque não deu certo aquela coisa aqui, você não vai fazer. Fala assim, isso não vai dar certo. E aí, eu crio um sistema, esse sistema não está dando certo, eu vou analisar para ver o que não está dando certo. E eu vou criar, eu vou tentar melhorar. Eu vou criar um outro, esse método não está dando certo, então vamos ver, mas isso tem que ser partir de análise, gente. A gente tem que analisar isso. E se você não faz essa análise, você não entende que essas quebras, quando a gente quebra, a gente erra, a gente usa isso como aprendizado, você nunca vai conseguir criar um sistema que seja um sistema eficiente, um sistema eficaz, que vai fazer com que você consiga chegar nessa meta que você estabeleceu para a sua vida. E aí eu coloquei uma frase bem forte aqui: pessoas antifrágeis não quebram com o caos, elas evoluem com ele. Porque vai ter de repente um governo que vai entrar e que não vai ser legal, que vai ter um monte de tributação, que vai ter um monte de imposto, que vai ter um monte de percalços ao longo do caminho que talvez vai dificultar. Ou você vai ter de repente uma situação na sua vida pessoal que você vai estar totalmente desmotivado, depressivo, ou você de repente vai achar em algum momento que você não consegue chegar naquela meta,
aí o sistema vai fazer com que você chegue nessa meta. Você nunca vai estar no estado emocional ideal. Então, esperar essa vontade vai fazer com que você procrastine. E o que vai te ajudar é você ser disciplinado, é você ter um sistema. A disciplina, ela é diferente da motivação. A motivação, aquele entusiasmo, ele vai acabar com qualquer pedrinha no caminho. Agora, a disciplina vai fazer com que você ultrapasse essa pedra, esse muro e consiga atingir as suas metas. Você não precisa trabalhar mais, ficar desesperado. Eu tenho que trabalhar das 6 horas da manhã até 11 horas da noite. A não ser que você goste de fazer isso. Mas você tem que criar máquinas que façam você ter resultado. Você tem que criar sistemas que trabalhem por você. E se esse vídeo ajudou a expandir sua mente, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e seguir esse canal para outros vídeos como esse, porque aqui a gente não cria atalhos, a gente constrói estruturas e nos vemos nos próximos vídeos.